Como você pode amar uma pessoa que você não confia? Ciúmes é um sentimento normal, todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol, tem zeloso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. O ciúmes não é uma característica de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é uma característica de um sentimento humano. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura. Naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira, ele precisa do outro para ser. Então é como se ao ter o ciúmes, ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão, porque assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão. De redes sociais, ela tornou o ciúmes uma coisa muito mais abrangente, né? Porque uma pessoa que começa a entrar no ciúme patológico, em geral, ela tenta ter o controle do celular da pessoa, e que é muito delicado isso, porque assim, é uma privacidade, porque hoje o celular, a gente não pode esquecer que é um computador muito possante, né? Então você tem ali a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida entre amigos, e entrar na sua casa, é como se entrasse no seu universo totalmente. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, por uma simplicidade, porque não tem nada ali para esconder. Agora, quando isso passa a ser uma regra de controle, é muito ruim. Porque o ciúmes, ele parte de uma desconfiança. Então, ele, ao ser alimentado, ele o tempo inteiro está reforçando que eu estou com alguém, mas eu não confio nesse alguém. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? Porque confiar não é só o fato de você trair ou ser traída. O confiar é a pessoa que eu confio para dividir minha vida, que vai me dar a mão quando eu precisar, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Então, se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa? Os ciúmes, claro que existe. Entre amigos, sim, existe. Mas eu acho assim, que quando é uma amizade verdadeira, a felicidade do outro é maior do que a nossa necessidade de ter o outro tão perto, imediato. E eu costumo dizer assim, o amigo é o amor sem sexo. Então, assim, não tem posse. Não deveria ter.
né? Porque assim, o sexo dá uma coisa muito de posse, essa coisa do corpo, né? A amizade você não tem isso. Então assim, quando a amizade é verdadeira ou as pessoas entrarem num clima de amizade, a gente sempre prevalece. Se o outro está feliz, aquilo deixa a gente feliz de fato, realmente. Então, às vezes, a gente tem que ver se a gente também não está usando amizades, que a gente chama de amigos, como muletas, para a gente se botar em situações, em situações sociais, para a gente se botar em situações profissionais, se a gente não está fazendo um processo de dependência, como se faz com os afetos, né? Que tende a se fazer com os afetos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, se você começa dentro da amizade ter um relacionamento de posse, de controle, você não está exercendo uma amizade, você está fazendo uma relação disfuncional. E a amizade, ela tem essa coisa generosa, ela tem essa coisa de se meu amigo está bem, ok, está limpo. É muito comum ciúmes entre irmãos. É muito comum, né? Sempre achar que o outro irmão é mais amado, aquele outro filho é mais valorizado. E eu acho que talvez o núcleo familiar, e principalmente a relação entre irmãos, é onde nascem as verdadeiras amizades, ou deveria nascer. E aí eu acho que isso tem a ver também como os pais colocam a questão da irmandade. Não se compara filho, não se compara primos, não se compara parentes. Então, assim, eu acho que uma família que tende a aceitar as pessoas como elas são, respeito e pôr limites também, porque essa é a função da família, ela tende a trazer essa coisa de amizade. Eu acho que as famílias, elas tendem a ter muitos conflitos e muitas manifestações de ciúmes, porque existe uma tendência na família a estar sempre se comparando parentes, como se fosse assim, você tem que ser que nem o seu primo, você tem que ser que nem seu tio, quando as pessoas têm que ser o que elas são, o que elas nasceram. As pessoas nasceram inteiras, nós somos seres inteiros, prontos para ser exercidos. E isso em família provoca essa ciumada, esses conflitos que às vezes se tornam incontroláveis, e aí você vê que as famílias não se reúnem mais. Então, assim, a postura talvez de lidar com os ciúmes na família está na essência dos valores dessa família, que é formar pessoas bacanas. Não importa se elas vão para a faculdade tal ou tal. O importante é que elas vão ser aquilo para que elas nasceram para ser, e vai ter o apoio e a admiração de todo mundo. Eu vou me colocar no lugar das pessoas, né? A gente tem muito medo ou vergonha de dizer eu sou ciumento, mas eu sou ciumento dentro de uma normalidade. Eu posso dizer que eu sou ciumento. Todos somos. Ciúmes é um sentimento normal. Todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe.